Glória a Deus. Nossa amada, eita glória. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pai, abençoa tua filha, Senhor. Toma ela, Pai, como instrumento em tuas mãos nessa noite, Senhor. Usa ela, Senhor, como boca profética de Deus nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa, Pai, querer direcionar a tua filha, Pai. Do que ela venha falar, Senhor. Seja o próprio Espírito Santo enchendo a tua serva, Pai. No abrir de sua boca, Pai. Enche ela, Senhor amado, de poder e ousadia, Pai, e unção nessa noite, Pai. Usa ela, Pai, como um canal, Pai, nessa noite, para honra e glória do teu nome, Senhor. Nós já entregamos a tua filha e já te agradecemos em nome de Jesus. E as palmas louvem o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, boa noite. Nós estamos no CON, né, os jovens estão fazendo uma série de estudos, né, sobre o Espírito Santo. Hoje eu vou trazer um estudo que foi levado no último CON, né, na última sexta-feira. O batismo com o Espírito Santo. Esse tema, né, esse assunto, ele deveria ser o maior elo entre os cristãos, né, entre os crentes. Mas ele tem gerado, em muitos casos, divisões e polêmicas. Para estudar esse assunto, né, é preciso estudar ele com muita humildade, sem colocar o nosso posicionamento na frente dos ensinamentos bíblicos. Resumidamente, né, nós precisamos tirar ensinamentos da Bíblia e não incluir pensamentos na Bíblia. Primeira coisa. A Bíblia, ela nos ensina que o batismo com o Espírito Santo é a obra pela qual o Espírito coloca o cristão numa inseparável união com Cristo, nos fazendo membros de seu corpo espiritual, que é a igreja. Pedi aos irmãos que abram suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 13. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Né? Aqui Paulo, ele está falando, né, que comparando Cristo, né, com o corpo, e os cristãos como os membros desse corpo, né? Ele também afirma que tanto ele como os crentes em Corinto foram batizados em um só corpo e que todos eles beberam do mesmo Espírito. O interessante é que isso não quer dizer que todos tinham o mesmo dom espiritual, né? Apesar de nós termos sido batizados em um só corpo, em Cristo, né? Temos dons diferentes.
12, né, um pouquinho mais na frente, o versículos 28 ao 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, né? Aqui, né, o fato, né, de terem sido batizados em Cristo não quer dizer que todos tinham os mesmos dons, ou que eram obrigados a ter um, como prova de que realmente tinham sido batizados. Quando uma pessoa ela se converte e ela já é batizada no Espírito Santo, ninguém pode receber apenas um terço da divindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É 3 em 1. Ninguém pode receber só um terço da divindade. Vamos abrir lá em Romanos 8. Romanos 8, né? Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Né? Quando Paulo aqui fala não é dele, ele está querendo dizer, né, que não é um membro de Cristo. Que essa pessoa que não tem o Espírito Santo, essa pessoa não é um cristão. Né? Com base nessas informações bíblicas, nenhum crente precisa pedir um batismo no Espírito Santo ou aguardar em uma segunda bênção. A presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já é completa por ocasião do novo nascimento. Né? E um bom exemplo, né, que eu posso dar para vocês é: tem como eu convidar alguém para entrar na minha casa e só metade da pessoa entrar e a outra metade ficar? Tipo, só o lado esquerdo entra, o direito fica e depois eu vejo. Né? Com Cristo, gente, é a mesma coisa. Nós somos templo, nós somos casa e morada do Espírito Santo. Né? Se eu aceito Cristo, e Cristo, ele é 3 em 1, é tanto Pai como Filho e como Espírito Santo. Se eu aceito Cristo na minha vida, não tem como pegar e aceitar só Cristo, porque é completa, né? A divindade, a presença de Deus, ela já é completa por ocasião da conversão. A partir do momento em que nós cremos em Cristo, nós também recebemos o Deus Pai e também o Espírito Santo.
Em Efésios capítulo 4, os versículos 3 e 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Nós cristãos, nós temos a responsabilidade de preservar a unidade do corpo de Cristo. Os 7 numerados nestes versículos são o fundamento sobre o qual o Deus Trino une a igreja. É a obra de um só Espírito, criando uma só esperança. É um só Senhor, criando É a obra de um só Espírito, criando um só corpo. É um só Senhor, criando uma só esperança. É uma só fé e um só batismo. É um só Deus Pai, criando um só povo de Deus. Não esse estudo esse assunto, esse tema, ele apesar de ser um tema, vamos dizer assim, polêmico entre os cristãos, ele é um assunto bem simples, Ele é um assunto bem simples e nós iremos ver mais adiante, que se alguma manifestação produzir confusão ou divisão, esta não estará promovendo o amor, que é o caminho sobre modo excelente, o caminho pelo qual o Espírito Santo gosta de trilhar. 1 Coríntios, novamente, no capítulo 12, dessa vez no versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Para concluir, eu gostaria de trazer aqui 3 ensinamentos para uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 2. Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo, ele é o desejo de Deus para todo cristão.
né? Todo cristão, sem exceção. Em Efésios também, só que dessa vez no capítulo 2. Do 13 ao 22. Versículo 13 ao 22. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, e o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz conciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, anunciou as boas novas da paz, e vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Né? Aqui no finalzinho, né, ele vai e fala que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Né? Antigamente, naquele tempo, quando um monumento ele era construído, né, na quina, né, na esquina, assim, na curva, era colocado uma grande pedra, e essa grande pedra ela unia duas paredes, né? E aqui em Efésios, essa parte do texto, ela vai falando, né, que os não-judeus e os judeus, né, Cristo, por meio de Cristo, né, os judeus e os não-judeus, eles estavam sendo unidos, né? Por isso que ele Jesus usa essa pedra de esquina como exemplo. O segundo ensinamento é: uma vida cheia do Espírito Santo produz união entre os crentes. E terceiro e último, lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Uma vida cheia do Espírito Santo transborda em amor e boas obras. Né? Gente, eu finalizei, né, no estudo de hoje. Como eu falei, é uma coisa bem simples. Né? A Bíblia ela nos ensina de uma maneira bem simples e bem clara, né? Um só Deus, um só batismo, um só Espírito, né? E eu queria trouxe aqui para vocês esses três ensinamentos, né? Que é o primeiro, uma vida cheia do Espírito Santo é o desejo de Deus para todo crente. O segundo, uma vida cheia do Espírito Santo produz união entre os crentes.
Terceiro e último, uma vida cheia do Espírito Santo transborda em amor e boas obras. Trouxe esses 3 pontos como conclusão, porque no nosso próximo encontro de jovens, né, será falado com mais profundidade, né, com mais detalhes, os assuntos sobre os dons. E, como eu falei no início, é preciso estudar esse tema com muita humildade no coração e sempre baseando tudo na Bíblia, né? Deixar de lado as nossas opiniões e focar somente no que a Bíblia diz. Desejar convido a todos, né? O nosso culto, ele acontece toda sexta-feira a partir das 7 horas e nós estamos, né, levando como os lares, né? Então, quem desejar que aconteça o culto na sua casa, pode entrar em contato e durante a semana nós vamos divulgar, né, o endereço que vai ser na casa da nossa irmã Regina. Obrigada pela oportunidade. Então amanhã não vai ter como, né, Samara? Porque sempre na terceiro final de semana tem um culto de jovens, e quando tem um culto de jovens que é no sábado, não tem um encontro de jovens que é na sexta. Sendo que o culto de jovens deste sábado vai ser especial, porque os jovens, o Vinícius aqui da igreja foi convidado para trazer uma palavra, uma igreja lá de Fortaleza, e nós casamos tudo e estamos convidando os jovens para irmos para esse culto, tá bom? Então você procura a Samara aí que ela está organizando tudo. Como a Samara falou, esse é um assunto simples, eu considero um assunto simples, mas, como ela também disse, existe uma certa polêmica, e eu diria uma certa confusão entre batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra, pelos versículos que foram citados hoje, que o batismo com o Espírito Santo ele acontece no momento em que a gente conhece Jesus como Senhor e Salvador. No momento em que nós nos convertemos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Isso significa o ser batizado com o Espírito Santo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e o Espírito habita em nós. Isso acontece quantas vezes na vida, pastor? Só uma vez. Nós só aceitamos a Cristo uma vez, né? Paulo diz: pois todos vós fostes batizados em um Espírito. Ok? O que é que vem depois disso, pastor? E pode se repetir muitas vezes, é o ser cheio do Espírito. Aí sim. Aí o ser cheio do Espírito vem depois e pode acontecer várias vezes. Na verdade, deve acontecer constantemente. O crente tem que estar sempre cheio do Espírito Santo, tá bom? Então, batismo uma vez, quando? No momento em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu estou em Cristo e o Espírito Santo está em mim. E agora o que eu vou procurar? Todos os dias me esvaziar de mim mesmo, do meu pecado, do meu eu, e me encher de Deus na minha vida. E Paulo explica como isso acontece. É quando eu rejeito o vinho, quando eu rejeito o que não presta, e eu me permito ser cheio de Deus, falando a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, sendo humilde com as pessoas. O Espírito Santo se agrada disso e ele vai me encher cada vez mais. Amém?